Amém. Boa noite, igreja. É um privilégio estar aqui com vocês nessa noite, para a gente compartilhar juntos da palavra de Deus. Não sei você, mas é sempre um prazer muito grande. Quando nós estamos juntos aqui em unidade, em comunhão, como corpo de Cristo, nós podemos ter oportunidades como essa, de estudarmos juntos a palavra do Senhor, aprendermos diretamente com Ele. É sempre muito bom. Se você veio aqui nessa noite querendo, na expectativa de uma palavra do Teixeira, eu sinto desapontá-lo, mas tem pelo menos uma coisa boa, né? Que não é o Teixeira, né? Mas é um Teixeirinha que está aqui, então vai pelo menos dar para o gasto alguma coisa. Quero te convidar nessa noite a abrir comigo sua Bíblia no texto de 2 Coríntios, no capítulo 3. Vamos fazer essa leitura juntos. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do verso 1. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, mas você pode acompanhar comigo aí na versão que você tiver. E o texto bíblico diz assim: estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês, ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Verso 9 diz: porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois nesse particular o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Você pode repetir essa frase comigo? O véu é tirado. Verso 17, ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém? Aleluia. O tema da nossa mensagem nessa noite é esse aí, rosto descoberto. Nós temos em Cristo Jesus o nosso rosto descoberto. Natan, a gente leu o texto pra caramba, não sei do que você está falando. Fica tranquilo, a gente vai acompanhar direitinho esse texto para a gente esmiuçar bem aquilo que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Em primeiro lugar, é importante a gente saber que essa carta de 2 Coríntios foi escrita por Paulo com um objetivo muito específico. 2 Coríntios é a quarta carta que a gente tem o entendimento que Paulo escreveu a essa igreja de Corinto. A primeira é mencionada em 1 Coríntios, ela se perdeu, a gente não tem registro histórico. A segunda carta que Paulo escreveu é 1 Coríntios, da nossa Bíblia. Aí ele escreveu uma terceira carta que ele menciona nesse livro de 2 Coríntios,
que é aquela carta dura, né, que ele trouxe juízo, que ele pegou pesado com o pessoal. E aí a gente tem essa última carta de 2 Coríntios. Essa carta tem como um contexto que Paulo estava querendo responder a uma série de questionamentos de alguns opositores a ele que se infiltraram na igreja de Corinto. Era uma igreja que estava vivendo um espírito de rebeldia e por isso ele escreveu a carta anterior, descendo a lenha no povo de lá. E foi uma carta muito dura, que ele mesmo reconhece que foi uma carta dura. E aí ele está, com esse texto, com essa carta de 2 Coríntios, validando o seu ministério. Os versículos de 1 a 3 reforçam isso. Ele está falando, olha só, ele faz duas perguntas que são retóricas, né? Por acaso a gente precisa fazer alguma carta de recomendação para nós mesmos, do nosso ministério? Ou a gente precisa que vocês escrevam, ou qualquer outra pessoa, uma carta de recomendação? Não, nós não precisamos de nenhum ser externo para validar o nosso ministério. Porque a nossa validação são vocês. Vocês são a carta viva. As cartas vivas escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Senhor. Então, a validação do ministério do apóstolo Paulo, que ele está dizendo assim, e ele fala, né, no verso 3, produzida pelo nosso ministério. Ele tem tal confiança. E é nesse o contexto que ele escreve esse capítulo 3. Ele está defendendo a validade do seu ministério, não como um ministério humano, meramente, não como um ministério de homens, ou um ministério da letra, meramente, de uma religiosidade, de algo apenas humano, de conceitos humanos. Ele defende que esse ministério dele é um ministério de vida, produzido pelo Espírito Santo e escrito não em pedras, mas nos corações. Nos corações pelo Espírito Santo. E durante todo esse texto, essa tal confiança que a gente vê no versículo 4, é exatamente essa, de que o ministério apostólico e de ensino de Paulo é válido e se demonstra dessa maneira pela vida dos fiéis. E ao longo de todo esse capítulo 3 que nós lemos, o apóstolo Paulo usa como base dessa argumentação da validade do ministério dele, uma comparação entre a antiga aliança e a nova aliança. Esse talvez não seja um conceito novo para você que está aqui no nosso meio, talvez seja. A antiga aliança, a aliança de Moisés. A aliança que Deus celebra com Moisés no ato do êxodo do seu povo, no ato da libertação do povo de Israel do Egito. O Senhor chama Moisés até o Monte Sinai e lá ele celebra uma aliança, não só com Moisés, mas com todo o povo de Israel. Essa é a antiga aliança, descrita como Paulo dessa maneira, velha aliança, antiga aliança. E nós cremos que em Cristo nós estamos vivendo uma nova aliança. Enquanto Moisés foi o mediador daquela antiga aliança, que servia para um propósito e era temporário, Jesus Cristo é o nosso mediador definitivo de uma nova aliança. A nova aliança que foi prometida pelos profetas lá atrás, pelo profeta Jeremias, pelo profeta Isaías e tantos outros que profetizaram sobre uma nova aliança em que os corações de pedra seriam convertidos em corações de carne e por aí vai. Essa nova aliança nós cremos que foi cumprida em Jesus. E ao longo desse texto, o apóstolo Paulo ele faz algumas comparações. Por exemplo, no verso 3, ele vai dizer que a antiga aliança foi escrita com tinta em tábuas de pedra, enquanto a nova aliança é escrita pelo Espírito em tábuas de carne. Tábuas de carne, ou seja, nos nossos corações. Essa referência à antiga aliança é uma referência clara às tábuas dos 10 mandamentos. Algo frio, algo impessoal. Enquanto na antiga aliança Deus escrevia em tábuas de pedra a sua lei e as suas ordenanças, na nova aliança ele escreve nos nossos corações. Algo que fica e é permanente. Mais adiante, no versículo 6, ele compara que a velha aliança é uma aliança da letra, e a letra mata. Enquanto a nova aliança é a aliança do Espírito, e é o Espírito que vivifica, o Espírito que traz vida. Isso tem um motivo muito sério, queridos. A letra mata, e o texto bíblico diz isso claramente, porque a letra da lei por si só não tinha o poder de transformar o homem. Isso vai até vir numa frase um pouquinho mais para frente. Mas com o sacrifício de Jesus, nós passamos a receber o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o único capaz de transformar o nosso coração. Transformar de dentro para fora. Então a letra que apenas expunha o padrão de Deus e aquilo que nós não conseguimos suprir enquanto humanidade.
o Espírito Santo vem e nos transforma, nos capacitando a obedecer a esses mandamentos. Por isso que é o Espírito que dá vida, é uma aliança que traz vida, enquanto a letra só expunha o tanto que a gente estava morto e necessitava de um Salvador. No versículo 7, ele também compara a antiga aliança ao ministério de morte, a nova aliança ao ministério do Espírito. Seguindo no verso 9, a antiga aliança é um ministério de condenação, enquanto a nova aliança é um ministério da justiça. E por fim, no verso 11, a antiga aliança é uma aliança cuja glória desaparecia, estava fadada ao desaparecimento. Era temporária, enquanto a nova aliança tem uma glória que é permanente. Então, essa referência à aliança mosaica como aliança de morte pode parecer até muito dura. E Paulo, em outros textos, ele defende que a lei é perfeita, não tem problema nenhum na lei de Deus, na lei descrita na antiga aliança, no Velho Testamento que nós temos. A lei é perfeita, tanto que o próprio Jesus fala, não vim revogar a lei, vim cumprir. O problema não era a lei, o problema é que a lei por si só não tinha capacidade de nos salvar. E o propósito dessa lei ficou muito claro mais para frente. Eu quero deixar essa frase com você, e eu vou justificar essa frase com os nossos textos bíblicos. O objetivo da antiga aliança, a aliança da lei, era revelar ao homem a sua incapacidade de se auto-justificar. Esse era o grande e principal objetivo da lei. Enquanto muitos homens, inclusive até hoje em dia, pegam determinados mandamentos, pegam determinadas ordenanças e falam, não, olha só, se não cumprir já era, lascou. O que Jesus trouxe no Sermão do Monte, que a gente às vezes olha assim e fala, caramba, né, Jesus foi duro, né, falando, se teu olho te faz pecar, arranca, hein? Se tua mão direita te faz pecar, arranca fora, porque é melhor você ir sem mão para o céu do que ir com o corpo inteiro para o inferno. Aí você fala, nossa, Jesus é legalista, né? Não. Jesus estava apenas trazendo para a gente o verdadeiro parâmetro da lei. A lei não é uma questão de exterior. Nós não agradamos o coração de Deus com o nosso exterior. A própria antiga aliança nos demonstra isso. Quando Deus fala, eu não quero sacrifícios. Eu não me agrado de holocausto, eu me agrado de um coração rendido, um coração quebrantado. E é isso que Jesus vai trazer. Olha só, se você acha que você só adultera quando tu vai lá e pratica o ato, né? Mas se você olhar para uma mulher com um desejo impuro, você já pecou. Ou seja, Jesus estava virando, olha só, vocês estão pensando que vocês conseguem cumprir essa lei? Vocês não conseguem. O buraco é muito mais embaixo do que vocês estão achando. A ponto de o apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, chegar à conclusão, miserável homem que sou. Porque na nossa natureza humana, nós não temos capacidade de cumprir essa lei. Graças, porém, a Jesus Cristo. Porque através do sacrifício dele, sim, nós somos justificados. A aliança da lei veio para nos mostrar, nós enquanto humanidade, nós homens e mulheres, que pela força do nosso braço é impossível nos justificar. Não existe preço que fosse suficiente. E hoje nós temos tantas religiões que pregam boas obras, e boas obras por si só são certas, mas elas não são capazes de justificar ninguém. Nenhuma obra que qualquer ser humano possa fazer é capaz de pagar o preço que precisava ser pago pela nossa vida. O único que pôde e pagou esse preço foi o nosso Senhor Jesus. Amém? Essa revelação fica clara nos textos de Romanos, no capítulo 3. Acompanha comigo aí na tela. Ora, sabemos, verso 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale. Olha o objetivo da lei, para que toda boca se cale. E todo mundo seja culpável diante de Deus. A lei veio para esfregar na nossa cara que não dá. Todo mundo é culpado. Por si só, nós, por nós mesmos, não dá para nenhum de nós. Vai chegar lá o juízo final. Vai chegar alguém, na sua inocência, presumo, que vai virar para Deus, não, Deus, mas olha só, eu fiz tal coisa, eu não era tão mal assim. Eu fiz isso, isso e isso, e Jesus vai falar, cara, a lei veio para mostrar para todo mundo, cara, é melhor você calar sua boca. Não há justificativa. Todos nós
na nossa natureza humana limitada, nós somos culpáveis diante de Deus. E o verso 20 continua, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Pois pela lei vem o quê? O pleno conhecimento do pecado. Então a lei veio para nos dar o conhecimento de que nós precisamos de alguém para nos tirar desse pecado. A lei veio para nos mostrar, caraca, eu sem Deus eu sou um pecador. A gente às vezes tanto ouve aqui, né? Não, você não é mais um pobre miserável pecador. Isso é verdade. Você que aceitou Jesus, você não é mais um pobre miserável pecador. Só que quem está lá fora e que ainda não aceitou Jesus, precisa, em algum momento, ter essa consciência. Caraca, cara, eu não consigo me justificar diante de Deus, eu sou um pecador. E aí, essa é a mensagem que quebranta. Nada que eu possa fazer pode cumprir, pode me justificar diante desse Deus que é 100% santo e 100% puro. O texto de Gálatas, no capítulo 3, versículo 11, também diz isso. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, nós que somos justos, vivemos pela fé, não querendo nos justificar por meio de obras. Por meio de obras. Isso fica claro no texto. E no verso 19 do mesmo capítulo de Gálatas, logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Uma referência clara ao Senhor Jesus. E foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Como nós dissemos, a antiga aliança por meio do mediador Moisés, a nova aliança por meio do mediador definitivo, Jesus Cristo. A aliança da lei, portanto, sempre teve um caráter temporário. Ela nunca foi planejada por Deus para ser algo definitivo, para ser algo que fosse capaz de justificar o ser humano. Nunca houve a intenção da parte de Deus de que a humanidade fosse salva por meio da lei. Apenas de que os homens pudessem perceber a sua insuficiência, até que nos fosse enviado esse descendente da promessa, esse mediador de uma nova aliança. Então é sobre isso que a gente está falando. A letra mata, porque ela revela a vontade de Deus aos homens, mas não confere a eles a capacidade de guardá-la. Qual que foi a solução, então, que o próprio Deus reservou para nós? O próprio Deus pagou o preço que nós não poderíamos pagar. O Espírito Santo é aquele que nos vivifica. Ele nos vivifica ao transformar o nosso coração, nos tornando novas criaturas e nos capacitando a obedecer aos mandamentos de Deus. No momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente pode pensar de maneira errada que nós fizemos essa... Não, eu aceitei a Jesus, então Jesus fez a obra lá atrás, há 2000 anos, agora eu aceitei, então meu coração foi transformado. Só que a palavra deixa clara que essa obra é do Espírito Santo. O Espírito Santo, a partir do momento que nós o convidamos para fazer morada no nosso coração, é Ele que nos lava, nos regenera e nos torna novas criaturas. O texto de Tito, no capítulo 3, verso 5, diz assim: Ele nos salvou não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador de quem? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo o agente de transformador em nós. Nem isso a gente pode trazer para o nosso mérito. Não, eu aceitei a Jesus, eu reconheci. Não, fera, o Espírito Santo fez tudo em você também. Nem isso nós podemos nos gloriar perante o nosso Deus. É o Espírito Santo que faz essa obra em nós. Ele é o nosso regenerador. O texto de Efésios, capítulo 1, verso 13. Nele também vocês, nele Jesus, o texto está falando sobre Jesus. Também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele Jesus também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então é o Espírito Santo que sela. Ele é o nosso garantidor. Olha o que diz o verso 14. O Espírito é o penhor da nossa herança. O penhor é a garantia. Até que Jesus volte ao Espírito Santo em nós, que é o selo no nosso coração. O selo de que nós estamos sim salvos, o selo de que nós somos novas criaturas. Ele é a nossa garantia. Glória a Deus por isso. Até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então é tudo obra do Espírito Santo. Tudo obra do Espírito Santo. Ele é a nossa herança, ele é o nosso selo. E é interessante, voltando para o nosso texto base, de 2 Coríntios 3, lá nos versos 7 a 11, o apóstolo Paulo expõe
que o ministério dessa antiga aliança, mesmo sendo chamado de ministério de morte e condenação, possuía glória. Veja que nesse trecho, entre os versículos 7 e 11, ele não diz que essa antiga aliança era um ministério de condenação, não possuía glória. Muito pelo contrário, um ministério de morte possuía tamanha glória a ponto o texto de Êxodo 34 fala que os israelitas não podiam contemplar a face de Moisés. O texto diz até que eles não queriam, eles olharam assim e falaram, caraca, a gente não dá conta disso não, e pediram para Moisés colocar um véu sobre a própria face. A gente não sabe se é porque o rosto brilhava tanto que doía a vista, ou porque eles realmente se sentiam muito constrangidos por aquilo. Mas aquele ministério de condenação e de glória, de condenação e de morte, já possuía glória a ponto do rosto de Moisés ficar resplandecente. Imagina o ministério da nova aliança. Quanto mais glória não vai ter. Então, esse rosto de Moisés fica resplandecente depois de 40 dias e 40 noites que ele passa lá no Sinai direto com o Senhor. Mas essa aliança não era permanente. Era uma aliança fadada a desaparecer. Isso fica claro porque, mesmo passando 40 dias e 40 noites, quantos de nós podemos dizer que tivemos uma experiência como essa, né? 40 dias e 40 noites. O texto de Êxodo fala que ele falava com o Senhor como quem fala face a face. E ainda assim aquela glória começava a desvanecer. E aí o texto a gente vai ler de novo esse texto de 2 Coríntios 3, a partir do verso 13, fica bem claro isso, que essa velha aliança não foi feita para ser permanente. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava o quê? Desaparecendo. O apóstolo Paulo faz uma interpretação do texto de Êxodo 34, que só pode ser interpretada como uma revelação divina, porque o texto de Êxodo 34 não fala que a motivação de Moisés era essa, esconder do resto da galera que o rosto dele estava parando de brilhar. Mas o apóstolo Paulo diz, a motivação do coração de Moisés era esse, aquela glória estava desaparecendo, não era permanente. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Aqui ele está falando especificamente sobre o povo judeu, mas serve para qualquer pessoa do mundo que não consegue, parece que tem um véu realmente, de ignorância, um véu que a pessoa não consegue enxergar a verdade. Verdade que hoje eu e você, se você é um filho de Deus, você, graças a Deus, enxerga. O véu foi removido porque só em Cristo ele é removido. Esse véu de cegueira, esse véu que nos impedia de enxergar a verdade do Evangelho de Cristo. E ele conclui nos versos 15 e 16, mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Moisés, naquela época, colocava um véu quando saía da tenda do encontro. Ele saía da tenda do encontro, quando ele ia encontrar com as pessoas lá no meio da congregação, ele botava o véu, porque ele estava com o rosto resplandecente. Mas quando ele adentrava a presença de Deus, ele removia aquele véu. Ele podia acessar a presença de Deus como quem vê face a face, como quem vê um amigo. Então ele chegava lá, ele tirava aquele véu. Não havia separação entre Moisés e o próprio Deus. Ele tinha esse relacionamento. E da mesma forma, hoje nós podemos ter essa confiança. Irmão, eu e você podemos ter essa confiança, queridos. Não ficou restrito a Moisés lá atrás. Não fica restrito a sumos sacerdotes hoje em dia. Jesus foi o nosso sumo sacerdote definitivo. E hoje eu e você também podemos adentrar no Santo dos Santos, como Moisés fazia, com confiança. E com o rosto desvendado, contemplar a face do Senhor. E aí eu quero trazer a sua atenção para um outro véu. Esse véu aqui é um véu, é aquele véu que Moisés colocava na sua própria face. Mas o texto do Antigo Testamento fala sobre um outro véu, cujo propósito era muito parecido, que era trazer uma separação entre a glória de Deus e o ser humano. Que era o véu que separava
Eu não sei se você tem essa imagem na sua cabeça, então eu trouxe aqui uma pequena esqueminha de como era o tabernáculo na época de Moisés e depois como ficaram os templos, né? Você tinha um átrio que qualquer pessoa podia acessar, tinha um pequeno véu, aquela separação ali, aquela divisória branca também era um véu, mas era um véu bem menos suntuoso e drástico como aquele outro amarelinho que eu botei ali, que separava o átrio que qualquer pessoa podia acessar do santo lugar. O santo lugar só os sacerdotes podiam acessar. E ali que ficava a mesa da propiciação, ficavam outros elementos ali ritualísticos daquela época. O santo dos santos é onde ficava a Arca da Aliança, é onde ficavam as tábuas, onde Deus escreveu os 10 mandamentos. É onde ficava o cajado de Arão que floresceu. E esse santo dos santos, só quem podia acessar era o sumo sacerdote, uma vez por ano. Uma vez por ano. E aí ele ultrapassava esse véu. Esse véu tem o mesmo propósito daquele que Moisés colocava sobre a sua face. A glória de Deus se manifestava no santo dos santos. E o ser humano não podia acessar aquilo. A humanidade ainda pecadora não poderia ter acesso ilimitado a um Deus ilimitadamente santo. Porque senão acontecia o que aconteceu com Nadab e Abiú. Não sei se vocês vão lembrar. Os caras foram lá fazer de qualquer jeito, pum, caiu morto na hora. Uma questão de natureza. Deus precisou nos santificar, porque não tem como um ser pecador continuar vivo diante de um Deus 100% santo e puro. Não tem como. Esse véu que separava o santo lugar do santo dos santos simbolizava essa separação irreparável entre Deus e a humanidade pecadora. E, no entanto, eu vou repetir isso aqui, porque a gente precisa sempre nos lembrar disso. Jesus, como nosso novo e definitivo sumo sacerdote, ele simbolicamente acessa esse lugar do santo dos santos. E ele rompe definitivamente esse véu, removendo a separação que havia entre nós e Deus. Hoje não existe, repete comigo, não existe mais separação entre você que crê e o santo dos santos. Não existe mais essa separação. Jesus removeu. Isso eu não tiro mais, eu não estou tirando da minha cabeça. No texto de Mateus, capítulo 27, versículos 50 e 51, falando sobre a morte de Jesus, Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. E o texto de João vai falar que ele dá aquele brado, está consumado. E ali, naquele momento, o véu do santuário, que é esse véu aqui em amarelo que a gente mostrou, o véu do santuário que separava a glória de Deus dos homens, foi rasgado em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. O advento da morte e da ressurreição de Jesus removeu a separação irreparável que havia entre nós e Deus. Queridos, nós estamos num ano, como o nosso pastor Hélio trouxe para nós como visão, para a nossa igreja, de nós adentrarmos confiadamente num lugar secreto com o nosso Deus. Para adentrar num lugar secreto e ser transformado nesse lugar secreto, a gente precisa ter essa consciência. Não existe mais nada que possa nos separar desse Deus. Nada que você faça pode separar. O texto de 1 João capítulo 1 é muito claro. Mas se cometemos algum pecado, temos um advogado junto ao Pai. Basta nós confessarmos os nossos pecados e Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não existe mais separação. Nada pode nos separar. Você tem pleno acesso ao seu Pai. Então, no seu lugar secreto, não adianta entrar com vergonha. Não adianta entrar com meias palavras. Entra como sacerdote. Entra com seu coração completamente derramado. Porque é só assim que a gente vai ser transformado nesse lugar secreto. O texto de Hebreus capítulo 10 também fala isso, a partir do verso 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia, nós podemos ter ousadia para entrar no santuário. Esse santuário aí com S maiúsculo, em outras versões, é literalmente o santo dos santos. Nós temos essa ousadia para entrar no santo dos santos. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura.
No momento em que a carne de Jesus era rasgada na cruz do Calvário, o véu de separação também era rasgado de cima a baixo, nos dando pleno acesso ao Pai. Então esse é o primeiro ponto que a gente tira desse nosso texto base de 2 Coríntios 3. O véu de separação entre Deus e a humanidade foi removido inteiramente na cruz. Você não precisa se preocupar com Deus ainda estar longe de você. Ou não, eu vou tentar acessar o lugar secreto, mas Deus me conhece, Deus sabe de tudo, eu não sou digno disso. Não, o véu de separação foi rasgado de cima a baixo. E nós podemos, como diz o texto de Hebreus 10, entrar confiadamente nesse Santo dos Santos. Essa é a herança que o Senhor Jesus nos deu pelo seu sangue. Preço de sangue, alto preço, altíssimo preço que foi gasto. Nós podemos entrar confiadamente nesse lugar secreto com o Senhor, sem medo algum dessa presença gloriosa. Enquanto na antiga aliança, o povo clamava por Moisés, não, Moisés, você fala com Deus. Por medo de acesso àquela presença gloriosa do Senhor. Nós não somos como eles. Nós podemos acessar essa presença gloriosa da parte de Deus, sem medo. Sem medo. Então, o que Paulo explica brilhantemente nesse trecho de 2 Coríntios que nós lemos, 3, do 13 ao 17, é que esse véu de separação, que era também uma figura que pairava sobre os nossos rostos e nos impedia o entendimento, é também removido na nossa conversão. Veja, o versículo 13 deixa isso muito claro. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. E ele fala, na verdade, é um pouquinho depois, né? É no verso 14 que ele fala, pois só em Cristo ele é removido. Esse véu é removido em Cristo. Então, hoje, o Espírito do Senhor nos concede a liberdade de contemplar ao Senhor com o rosto descoberto. Com o rosto descoberto. Nós já temos essa liberdade. Se havia um véu definitivo que nos impedia de ter acesso ao Senhor e que nós não podíamos fazer nada a respeito, esse véu foi removido pelo próprio Senhor. Ele queria ter contato conosco. Ele queria ter intimidade conosco. E aquilo que nós não podíamos fazer, ele fez. Mas é interessante que, analisando esse texto atentamente, a gente pode ver que esse texto de 2 Coríntios 3, no verso 13, fala de um véu que Moisés colocava propositadamente sobre o seu rosto. Intencionalmente, ele botava um véu sobre o próprio rosto. Enquanto o versículo 19, por outro lado, vai falar todos nós com o rosto descoberto. Então, se por um lado o Senhor removeu o véu que nós não poderíamos remover, quantas vezes hoje nós, às vezes sem perceber, não colocamos outros véus sobre os nossos rostos? Sabe aquele texto de Gálatas, capítulo 5, no versículo 1? Quem lembra aí de cabeça o que está escrito lá? Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu penso que é algo bem similar que a gente pode inferir disso daqui. Uma vez que o Senhor já removeu completamente o véu que nós não poderíamos remover, por que motivo tantas vezes nós colocamos de volta determinados tipos de separação? O segundo ponto que a gente pode tirar desse texto é: não recoloque um véu sobre o seu rosto. Não recoloque um véu sobre o seu rosto. O texto de Êxodo 34 relata que Moisés, apesar de possuir um rosto resplandecente, o rosto de Moisés estava resplandecente, ele colocava um véu para esconder que aquele brilho estava começando a diminuir. Qual que era a motivação que Paulo revela do coração de Moisés, no verso 13 desse texto que nós lemos? Moisés estava pensando no outro. Estava pensando no que as pessoas iriam pensar dele. Moisés olhava assim e falava: caraca, as pessoas vão ver que o meu rosto estava brilhando e de repente está brilhando menos. Isso vai invalidar o meu ministério. Isso vai passar de repente um mau testemunho. O que as pessoas vão pensar? Então ele colocava esse véu. Quantas vezes, queridos,
nós também não colocamos no nosso dia a dia um véu sobre os nossos rostos, tentando esconder determinadas coisas das outras pessoas ao nosso redor. Escondendo quem nós realmente somos, por medo talvez de pregar o Evangelho, aquela vergonhinha de pregar o Evangelho, por medo de sermos envergonhados ou da perseguição moral que muitos de nós já estamos sofrendo no nosso contexto de Brasil, medo de expor as nossas fraquezas, as nossas falhas, tanto aos irmãos da igreja quanto aos de fora. E queridos, deixa eu te falar uma coisa. Muitas das vezes, eu tenho certeza que você conhece alguém do mundo que é assim. Alguém do mundo que vira e fala, não, pô, pelo menos a gente joga limpo. Os crentes, eles fazem as coisas também escondido e fica pagando de santo na frente dos outros. Você conhece alguém que pensa dessa forma? Essa impressão, muitas vezes nós deixamos porque a gente quer colocar esse véu, essa máscara, nós queremos colocar máscaras de pessoas perfeitas. Quando, caraca, nós não somos. Por que a gente quer colocar uma máscara de perfeição quando o único perfeito foi Jesus? Eu aprendi na minha jornada que eu sou um ser humano muito falho. E eu falho todo dia. E eu passo muito mais tempo com os meus colegas de trabalho do que com os irmãos da igreja. E a gente também quer botar uma máscara na frente dos irmãos da igreja, é ou não é? Afinal, pô, o irmãozinho vai me julgar, tal, não sei o quê. Mas, cara, de vez em quando aparece uma oportunidade da gente falar do Evangelho. E aí, de vez em quando, vai aparecer um confronto, do tipo, pô, mas você de vez em quando fala essas coisas aí. Aí eu falo, pô, mano, você tem razão. Eu aprendi que isso é a melhor coisa. Pô, mano, você tem razão. Isso daí que eu falo não agrada a Deus mesmo, não. Você me perdoa? Não estou dando um bom testemunho para você. Pô, isso quebra a pessoa no meio, irmão. Mas às vezes a gente quer botar aquela máscara e as pessoas não são burras. Você há de convir, né? Quando a gente coloca máscaras para esconder quem nós realmente somos dos outros, isso não revela apenas isso não é apenas um mau testemunho para os outros, isso revela até um pouco de falta de integridade, queridos. Integridade fala sobre aquilo que nós somos aqui dentro, nós transparecermos para fora, sem máscaras. Muito melhor é sermos honestos com os de fora do que tentar passar uma imagem de perfeição que é impossível de se manter. E agora, falando dos irmãos aqui da igreja, às vezes a gente quer botar máscara também para os irmãos da igreja, quando o próprio texto bíblico fala que isso não é saudável, queridos. Olha o que diz o apóstolo Tiago para a gente, no capítulo 5, verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. E é nesse contexto que ele está falando, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quantos textos não tem no texto bíblico falando, gente, ó, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Para a gente ser curado, queridos. Isso não fala só de pecados, isso fala de feridas, isso fala de transtornos que nós possamos estar vivendo quando a gente não guarda isso só para a gente. E a gente compartilha com um irmão de confiança. É claro que você não precisa espalhar a tua vida para todo mundo. Mas você separa aqueles 2 ou 3, aquela roda de conselheiros, irmãos, com sabedoria. Isso traz cura para as nossas vidas. Então, por que nós, como igreja, queremos ficar passando uma máscara de perfeição para os outros? A igreja não foi chamada para ser perfeita do lado de fora. A igreja foi chamada para aperfeiçoar uns aos outros. E além dessa máscara para os de fora, de colocar esse véu para os de fora, o texto de Êxodo 34 deixa claro que Moisés removia esse véu quando ele ia entrar no seu lugar secreto com Deus. E nós, às vezes, mesmo tendo livre acesso ao nosso Deus, a gente também, às vezes, quer colocar um véuzinho, porque a gente acha que Deus não precisa enxergar tudo assim sobre a gente, é ou não é? Então a gente coloca algumas máscaras, até quando a gente vai falar com Deus.
Às vezes são máscaras do serviço ou das boas obras, para esconder a realidade de uma vida de pecado, ou que tem algumas áreas que não agradam a Ele. De repente pode ser uma máscara de vergonha, na qual a gente não confessa os nossos erros e falhas a Deus por medo de um julgamento dEle. Ou de repente até numa tentativa de que se a gente não falar nada, vai que Ele esquece, né? E passa batido. Às vezes pode ser uma máscara de orgulho também, em que a gente permite que Ele mexa em determinadas áreas da nossa vida, mas não, essa área aqui eu acho que eu dou conta. Essa área aqui da minha vida eu acho que... E no fundo, às vezes é sem perceber, mas no fundo quando a gente faz isso, a gente está falando para Deus, essa área aqui eu sei resolver melhor que o Senhor. Quantas vezes nós não fazemos isso? E, queridos, pensar que nós podemos esconder do Senhor alguma parte de nós é um verdadeiro sinal de ingenuidade, na verdade. Olha o que diz o texto de Hebreus 4:13. Não há nada que se possa esconder de Deus. Cada coisa a respeito de nós está descoberta e escancarada aos olhos penetrantes do nosso Deus vivente. Nada pode se esconder dele, a quem devemos prestar contas de tudo o que fizemos. Ai, Natan, que texto duro. Pô, muito legalista esse texto. Esse texto aí eu trouxe da Nova Bíblia Viva. Esse texto pode trazer para alguns de nós essa sensação de medo, aquela sensação que algumas escolas dominicais lá atrás falam, cuidado que o Salvador dos céus está olhando para você, hein, tal. Aquele medinho, né, que a gente tinha. Mas, na verdade, essa não é a intenção do texto. A Bíblia nos revela que diante de um Deus tão infinito e soberano, um Deus que é onipresente e onisciente, a nossa melhor reação é nos render completamente diante dele, sabendo que ele nos ama por inteiro e ele quer nos tratar por inteiro. A nossa melhor postura em resposta, portanto, é a que teve o rei Davi, lá no Salmo 139. E aí eu quero te convidar a abrir esse texto para a gente ler junto. Lá o Salmo 139. É um texto que provavelmente você conhece muito bem, mas vale a pena a gente fazer essa leitura. Salmo 139, Davi começa assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Verso 4, a palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. E a noite é tão clara como o dia. Para ti, trevas e luz são a mesma coisa. No sentido de que para ele, trevas e luz não faz a menor diferença. Ele está lá do mesmo jeito. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se de mim, pois, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo, mas para mim são inimigos de fato. E aí ele termina dizendo: sonda-me, ó Deus,
e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. A reação de Davi diante de um Deus tão infinito, que não interessa. Esse relato de Davi é como se ele falasse, cara, não adianta eu tentar fugir de Deus. Não adianta. Se eu for para o mais alto monte, se eu for para o mais profundo abismo, ele vai estar lá. E ele vai estar lá com a mão estendida para me transformar. A mão do Senhor continua sempre estendida para você. Não interessa a quantidade de véu que você continua botando na frente. Ele quer te transformar por inteiro. Essa tem que ser a nossa postura. Não de olhar para um Deus que nos conhece tão profundamente com um olhar de medo do seu julgamento. Mas sim, justamente porque Ele nos vê por inteiro. Virar para esse Deus e falar, Senhor, som do meu coração, me transforma. Só o Senhor pode me transformar por completo. Eu preciso da Tua ajuda. E por fim, para concluir essa nossa mensagem, o apóstolo Paulo encerra o capítulo 3 de 2 Coríntios com essa seguinte declaração. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Uma vez que nós nos lançamos por inteiro diante de Deus, com esse rosto totalmente desvendado, sem máscaras, sem véu cobrindo os nossos rostos, sem nada que possa encobrir as nossas falhas e aquelas intenções mais profundas do nosso coração, nós estamos genuinamente nos posicionando para sermos completamente transformados por Ele, cada vez mais a sua imagem e semelhança, como foi a intenção dEle ao criar a humanidade lá no início de todas as coisas. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E esse texto está falando, quando nós contemplamos com o rosto descoberto a glória desse Deus, nós somos transformados de glória em glória na imagem dEle. O nome disso é processo de santificação, queridos. Não tem como nós sermos aperfeiçoados se a gente continuar colocando máscaras diante do nosso rosto. Não adianta. Nosso terceiro e último ponto é esse. Com o rosto descoberto, contemple a glória do Senhor e seja transformado por Ele. Não tem outro jeito, queridos. Para Ele fazer uma obra completa na nossa vida, tem que ser com o rosto descoberto. Nós entendemos que aquele véu que era definitivo e que nós não podíamos fazer nada a respeito, Ele removeu. Então agora a nossa parte é tirar essas outras coisas, esses outros panos que a gente inconscientemente coloca sobre o nosso próprio rosto. Essa contemplação a Deus que fala nesse texto, né, do versículo 18, né, ela traz um princípio básico de adoração que é muito conhecido assim, para quem estuda adoração, que a gente tira até um texto clássico, é do Salmo 115. É que nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós contemplamos. Se há deuses de pedra, que têm boca, mas não falam, que têm olhos, mas não veem, que têm ouvidos, mas não ouvem, tornam-se semelhantes a esses, aqueles que os adoram. Nós podemos contemplar um Deus que está vivo. Há um Deus que tem os seus olhos postos sobre nós, e eles veem, Ele nos vê por completo, Ele vê o íntimo do nosso coração, Ele vê os nossos sonhos, os nossos planos. Ele tem ouvido, e Ele de fato nos ouve. Ele tem boca e Ele de fato fala conosco. Não existe outra reação, queridos, a não ser tirar todas essas barreiras e contemplar a Ele com o rosto descoberto, o rosto desvendado. Eu quero olhar para esse Deus face a face, ainda que não na plenitude. Quando nosso Senhor Jesus voltar, sim, nós o veremos face a face. Mas hoje nós podemos ter esse mesmo tipo de relacionamento, superior ainda ao que Moisés tinha, porque o de Moisés era
temporário, ele desvanecia. O nosso não. 24 horas por dia, você pode acessar o seu lugar secreto, e você pode acessar esse Deus que é infinito, com o rosto desvendado, contemplar a Ele, ser transformado. Tem uma frase do C.S. Lewis, que ele fala assim, ó: somos sempre completamente e, portanto, igualmente conhecidos por Deus. Nós somos desvelados. Não que algum véu pudesse ter frustrado a sua visão. A mudança está em nós. O passivo se muda em ativo. Em vez de sermos meramente conhecidos, nós nos mostramos, falamos e nos oferecemos para sermos vistos. Agora, a parte dele ele já fez, queridos. Ele já removeu aquele véu que era impossível nós removermos. E agora nós temos que assumir essa postura ativa de nos mostrar para Ele, mostrar o mais íntimo, de falar com Ele com o coração sincero, com o coração limpo e aberto diante dEle, de nos mostrar e entregar para Ele cada pedacinho do nosso coração. É no lugar secreto que Deus vai nos tratar no mais íntimo, nos lugares em que mais precisamos, e vai nos transformar de glória em glória na sua imagem. Você pode se colocar de pé nesse momento? Você pode fechar os seus olhos um pouco e derramar o seu coração diante desse Deus que te encontra no lugar secreto, que tem olhos e pode ver, e Ele coloca os seus olhos sobre nós, conhecendo cada pedacinho do nosso coração. Ele tem ouvidos e nos ouve. Ele ouve o teu clamor mais sincero e mais quebrantado do teu coração. Ele tem boca e Ele é capaz de falar ao teu coração. Nesse momento, faça como o rei Davi e peça para o Espírito Santo do Senhor sondar o seu coração. Senhor, nós estamos aqui, teus filhos, Pai, te clamando com coração sincero, com coração quebrantado diante do Senhor, reconhecendo que sem o Senhor nós não somos absolutamente nada, reconhecendo que não podemos ocultar nada de Ti, reconhecendo que nós por nós mesmos não temos a capacidade de transformar nada na nossa vida, e queremos intencionalmente, Senhor, nos revelar a Ti. Não vamos esconder defeitos, não vamos esconder falhas do Senhor. Toma cada pedacinho do nosso coração, Senhor Jesus, cada lugar mais íntimo e escondido do nosso coração. Nós queremos declarar confiadamente, com ousadia nessa noite: é Teu, Senhor. Nós entregamos a Ti. Nós queremos abrir mão, Senhor, de toda e qualquer parte da nossa vida, toda e qualquer área em que nós ainda nos agarrávamos desesperadamente, numa tentativa de ter algum controle. Não, nós reforçamos a nossa declaração para o Senhor. O Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Tu és o nosso Senhor, e não há nada, nenhuma área da nossa vida que nós vamos reter, porque só o Senhor tem os caminhos da vida eterna para nós, Deus. O Senhor tem o melhor caminho. Os teus pensamentos não são os nossos pensamentos. Os teus caminhos são infinitamente melhores que os nossos, Senhor. Nós reconhecemos isso, Pai. Nós reconhecemos isso, Senhor, e nos quebrantamos inteiramente aos teus pés nesse momento, Senhor. Não deixamos nada de fora. Removemos toda a máscara, Senhor Jesus, toda a máscara que tinha como objetivo ocultar alguma coisa de Ti ou das outras pessoas. Nós queremos ser íntegros diante do Senhor. Queremos ter um coração sensível, um coração sincero diante de Ti, e com o rosto descoberto, Senhor, ter essa confiança de entrar no nosso lugar secreto, aquele lugar que só nós e o Senhor desfrutamos, lugar de intimidade,
e com confiança contemplar a tua face, Rei da Glória, e sermos transformados à tua imagem e semelhança. Obrigado, Senhor. Obrigado porque essa obra não dependia de nós. Nós não tínhamos o que fazer. Aquilo que nós não poderíamos ter feito, o Senhor fez. E hoje nós queremos nos comprometer com o Senhor, de termos uma postura ativa, Senhor, de revelar a Ti todo e qualquer mínimo pedacinho do nosso coração. Ainda de olhos fechados, queridos, nós não podemos encerrar essa noite sem dar oportunidade para alguém que possa estar no nosso meio ou nos assistindo pela internet e que ainda nem teve aquele véu, aquele primeiro véu que nós conversamos, que era definitivo, um véu de separação removido das suas vidas. Eu quero declarar sobre a vida de cada um que está aqui e que nos assiste pela internet: o Senhor Jesus pagou o preço pela tua vida. Ele foi àquela cruz para que eu e você não precisássemos ir para a cruz. Ele foi para a cruz para que eu e você não precisássemos viver uma eternidade no inferno, afastado dele, afastado do nosso Pai, do nosso Criador. E nessa noite você tem a oportunidade de se reconciliar de uma vez por todas com o teu Criador, com o único Deus vivo e verdadeiro. Não saia daqui dessa noite sem ter plena certeza de que o véu de separação entre você e Deus foi rasgado definitivamente por Jesus na cruz do Calvário. E a única coisa que você precisa para ter essa separação, essa barreira de separação removida na tua vida, é declarar com a tua boca e crer com o seu coração, entregando a sua vida nas mãos dele, reconhecendo que Jesus Cristo é o seu único Senhor e suficiente Salvador, entregando a tua vida nas mãos dele, declarando que você abre mão da sua própria vida, do controle da sua própria vida, e deixando esse Deus que é cuidadoso, que é amoroso, a partir de hoje tomar conta da sua vida. Então toda a igreja nesse momento está de olhos fechados. Se você está aqui no nosso meio e você quer tomar essa decisão nessa noite, eu quero te convidar a levantar a tua mão bem alto, como uma forma de mostrar para o Senhor: ei Senhor, eu estou aqui, eu creio que o Senhor está me vendo, e eu entrego nesse momento a minha vida para o Senhor. Se você que está na internet também quer tomar essa decisão, eu te convido para fazer a mesma coisa e a repetir essa oração conosco. Vamos todos declarar essa oração, igreja, em concordância com os nossos irmãos que estão sendo regenerados pelo Espírito Santo nessa noite. Vamos declarar: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e foi gerado fé no meu coração. A partir de agora, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor é o meu único Senhor e Salvador, que o Senhor foi e pagou o preço por mim na cruz do Calvário. Nessa noite, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Espírito Santo, eu te convido para entrar em mim, eu te convido para fazer parte da minha vida, fazer parte do meu dia a dia. E a partir dessa noite, eu me torno um verdadeiro filho de Deus, uma nova criação em Deus. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode celebrar ao nosso Deus nessa noite, com esses nossos irmãos que entregaram as suas vidas para o Senhor nessa noite. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque a tua obra é completa e perfeita, Senhor. Aleluia. Que durante essa semana, querido, você possa ter uma postura realmente ativa diante do Senhor, de entrar confiadamente no teu lugar secreto, com o rosto descoberto, e ser transformado por Ele. Amém?